Bom dia então, irmãos. Vamos começar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais um dia, por estarmos aqui para te louvar, te engrandecer, conhecer mais de ti, Senhor. Termos comunhão também com os nossos irmãos, Senhor, conhecendo uns aos outros, nos ajudando e auxiliando uns aos outros. E pedimos agora, Senhor, que nos encha do teu Santo Espírito para que possamos estudar a Tua Palavra, aprender, Senhor, como que funciona a igreja, Senhor, como que nós servimos na igreja, para que possamos fazer tudo para a Tua glória, Senhor. E te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o que a gente viu na aula passada? Dessa vez não foi há 2 meses atrás, mas há uma semana. Eclesiologia, né? A gente viu sobre o poder da igreja, né? A gente viu a diferença do poder do Estado. Qual que é o poder do Estado? Romanos 13, o que o Estado traz? A espada, né? Ele tem um poder temporário, né? Agiu aqui agora, compulsório. Né? Ele pode te obrigar a fazer muitas coisas. Né? Não só pegar teu imposto, pode desapropriar, pegar teus bens, pode inclusive tirar sua vida. Certo? Então, o poder que foi dado ao Estado. E qual que é o poder que foi dado à igreja? Que tipo de poder? Qual que é a natureza do poder da igreja? Espiritual. Então a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Então ela traz esse peso, essa autoridade que não depende dela em si, mas a autoridade da Bíblia, sobre definir o que é verdade, o que não é, o que você deve crer, o que você não pode crer, o que é certo e o que é errado. Certo? Então ele age, a igreja age na consciência, né, da pessoa. Obviamente, né, sempre lembrando que é não com a autoridade da igreja e dos líderes, mas baseado na autoridade de Deus, da palavra de Deus. Aqui tem a frase bem conhecida de Lutero, na Dieta de Formas, que ele falou lá mesmo? Que eu não posso crer no Papa, né, levar em consideração o Papa e os concílios, que eles erram e têm errado, mas o que cativa a consciência dele? Só a palavra de Deus. Eu não posso ir contra a consciência, isso não é certo. Certo? Então é pela palavra de Deus, e o poder que foi dado à igreja é convencer, persuadir pela palavra de Deus as pessoas sobre o que elas creem, sobre a moral, sobre tudo que elas devem realmente atingir a consciência. Certo? Então, para encerrar essa parte, a gente está falando sobre essa natureza do poder, a gente falou sobre as 3 classes. Né? A primeira seria o poder dos dogmas, né? Das doutrinas da igreja. Depois a gente viu sobre disciplina e qualquer outro. Sobre as ordenanças, né? Sobre as práticas na igreja e tudo mais. Né? Que as ordenanças não têm poder em si e a igreja também não transmite nenhuma graça especial por ela implementar e administrar as ordenanças, mas depende também da fé da pessoa que recebe as ordenanças, né? Os sacramentos. Então, a gente faltou terminar essa parte da natureza com as palavras do próprio Jesus, sobre a natureza do poder da igreja, não ser comparado ao Estado, né, não ter esse poder que o Estado tem, mas de ser espiritual. Então, a primeira declaração de Jesus a respeito disso está lá em Mateus 22, abram lá, por favor. Mateus capítulo 22, 16 ao 21. Que fala ali sobre os tributos. É um texto bem conhecido. 15, na verdade, começa dizendo-se: os fariseus consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando, foram-se. Então aqui Cristo, a gente tem
E os fariseus lá, os herodianos, duas seitas bem separadas, uma que dava a legitimidade a Herodes e tudo mais, fariseus que, devido a toda a história lá dos macabeus e toda a revolta que surgiu dos fariseus, eles eram plenamente contra o governo, o domínio romano e tudo mais. E eles chegam lá, esses dois grupos separados, para tentar Jesus. Aí Jesus ele fica de qual lado? Dos herodianos ou dos fariseus? De nenhum. Certo? Ele separa bem essa questão. A César o que é de César. Tem algo que é devido a César. Afinal, não há autoridade na terra que não proceda de Deus. Mas também a gente deve dar a Deus o que é próprio de Deus. Então tem essa separação. Jesus não fica de nenhum lado, ele não rejeita a legitimidade do poder atual, a legitimidade do Estado, que a gente já viu como uma instituição divina também, dado para o bem dos homens. Embora ele pode usar isso também para disciplinar o seu povo, mas é legítimo o poder do Estado. E de outro lado, então os herodianos eles colocavam a religião sujeita a Herodes. Ele fala que também não está sujeita a Herodes. Tem algo que é de César e tem algo que é de Deus. Então a igreja não está debaixo de Herodes, ou do poder do Estado, e assim vai. E o Estado também não está debaixo do poder da igreja, embora ambos estão debaixo de Deus. Deus está acima de todos, como a gente viu. Cristo é a cabeça não só da igreja, mas de todo o universo, de toda a criação. Então nada está debaixo, fora do comando de Jesus Cristo, toda a autoridade foi dada a ele. Jesus então não fica de nenhum lado, ele separa bem essa jurisdição. Tem algumas coisas que pertencem de fato ao Estado e outras que são de Deus. Certo? O próximo texto é Mateus 20, então volta um pouquinho aí. Mateus 20. Começar ali do 20 mesmo. Lá fala assim: Então se chegou a ele mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui a gente tem um contraste bem interessante sobre a forma que o Estado governa e como que é em questão da igreja. Então Cristo, ele primeiro nega essa expectativa que os judeus tinham de um governo na terra, já Cristo vindo e tomando conta de todas as coisas, ele já nega isso e fala que vai ser diferente. Com ele, com a igreja dele, é diferente. Aqueles que são líderes, na verdade, eles não dominam sobre o povo como as autoridades do Estado e assim vão. São aqueles que servem. Então a liderança, a gente já viu muito sobre isso na igreja, a liderança está para servir ao povo de Deus. Então é diferente. Então ele faz uma distinção na espécie de autoridade, domínio versus serviço. E ele usa um título aqui, Filho do Homem, que não é um título de humildade. Lembra que esse título aqui mostra a autoridade que ele tem, que está lá em Daniel. Quando vem e julga todos os povos, o ancião de dias e filho do homem, é um título que ele usa para si, não em termos de humildade, mas mostrar sua autoridade. Ele fala que mesmo com essa autoridade, sendo realmente quem ele é, veio para servir. Nós também, então, servimos. Os líderes da igreja servem. Então, a espécie de autoridade é diferente do que a do Estado, que realmente, muitas vezes, domina literalmente sobre o povo. E a última, que é a maior, mais definitiva mesmo, está em João 18. Então, abram lá em João 18. (33) 33 ao 37. Lá está escrito assim:
tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei, e para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Então aqui a gente tem a autoridade romana, né? Pilatos vindo, falando, perguntando se ele é rei, questionando se ele é rei. E ele deixa primeiro bem claro essa distinção, que o reino de Cristo ele é diferente. Ele não é deste mundo. Porque se fosse com o mesmo tipo, mesma espécie de autoridade, os ministros de Jesus estariam fazendo o quê? Tinham destruído Roma há muito tempo, facilmente. Mas o reino dele é diferente. Ele é do céu, tem uma autoridade divina, e ele é fundado no que a gente tem falado aqui, na verdade, na crença, no entendimento, na consciência. Então o reino de Deus vai se expandindo e se espalhando, não com uma autoridade temporal, como um Estado, mas na consciência, no coração, na mente das pessoas. Certo? Então é fundado na verdade. O Cristo veio para ser testemunha da verdade. Então o poder relacionado à igreja é o poder que a gente fala da consciência, do Espírito, da verdade. Por isso que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Nós defendemos a verdade, proclamamos a verdade e anunciamos todo o erro por aí. Então toda crença errada a gente denuncia. Tudo que é falso a gente denuncia. Seja de púlpito, seja de boca a boca, seja nas nossas reuniões, se algo é errado, a gente denuncia. Sejam as filosofias atuais, as ideologias atuais, o que quer que seja, nós somos contra porque nós defendemos a verdade. Nós defendemos como Cristo criou as coisas, como Deus criou. Deixou claro, nós defendemos, e esse é o papel da igreja. Certo? Esse é o poder que foi dado à igreja para atingir os meios que a gente viu que só é possível por meios espirituais. Por meios de força, a gente não vai atingir a crença, a consciência das pessoas, a gente não vai convencê-las da verdade por força, a gente não vai fazer com que os sacramentos sejam de fato efetivos na pessoa se a gente os força a tomar os sacramentos, muito menos a disciplina vai atingir o meio de salvar a alma, se for simplesmente algo temporal, que não se preocupa com o espírito, com a alma da pessoa. Certo? Então o poder da igreja é espiritual, é distinto, diferente, né, do Estado. Tudo bem? Isso encerra a parte do poder. Então ele é exclusivamente espiritual, só para o entendimento e consciência das pessoas, ele não pode ser confundido nem misturado com o poder do Estado. Certo? Então, instituições separadas, separadas realmente, embora ambos debaixo de Deus, ambos responsáveis diante de Deus. Certo? Então agora, a parte que falta para a gente fazer é sobre serviço. Então a gente vai falar sobre como servir, especialmente no contexto da igreja. A primeira parte, na verdade, é como não servir. Qual que é a forma errada de servir? Onde a gente vai tratar a questão, especialmente, inicialmente, das mulheres. Então, como serve e como não serve. Antes de mais nada, talvez, esses dias eu estava vendo algo sobre excelência, né? Sobre serviço e excelência. Como antigamente, especialmente antigamente, se a gente pegava os mais excelentes de todas as áreas, quem eram? Se a gente pegava lá da música, né? Quais eram os melhores compositores? A gente pegava, eram cristãos. Bach, ele ia exatamente contra o iluminismo e esforçava e tentava fazer tudo com excelência para deixar claro que os cristãos realmente eram excelentes. Em qualquer área, Isaac Newton e etc. Os cientistas, pinturas clássicas, Rembrandt, os excelentes eram o quê? Os filhos de Deus. Aqueles que iam contra o mundo, contra a cultura pagã e faziam as coisas com excelência. Certo? Serviam e glorificavam a Deus buscando sempre a excelência. E hoje? Quem são os melhores em qualquer área, qualquer campo aí
da humanidade que se vê são os filhos de Deus? A questão é por que a gente não serve mais com excelência? Alguns falam até sobre a questão da reforma protestante, que quando fala sobre reforma, o que a gente fala? Qual que é a doutrina que a gente mais pensa? É a justificação pela fé somente. Certo? O que essa doutrina diz? Somos salvos somente por Jesus Cristo, pelas obras dele, não pela nossa. Aí a questão é, que era um medo até da Igreja Católica. Se a gente fala que não é pelas obras que são salvos, o que será das obras? Será que nos importaremos com as obras? Obras são relevantes? Precisamos de boas obras? Sim. Tem a carta de... Fomos salvos para boas obras. Tem a carta de Tiago. O que fala a sua fé se não tem obras? É uma fé morta. Então, obras também é importante. Então, falam até sobre essa questão da superficialidade da doutrina que pode levar as pessoas a não se importarem com boas obras. E boas obras são importantes para os cristãos. E talvez por isso muitas pessoas se acomodaram e não se preocupam mais em fazer com excelência, porque fazer com excelência precisa de esforço, motivação, né, de dedicação. Sem isso não é possível fazer com excelência. E todo serviço tem que ser feito com excelência. Né? 1 Coríntios 10, 31 fala o que é mesmo? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É até comida e bebida. Imagina servir na igreja, imagina servir no mundo, imagina na sua vocação, no seu dia a dia. Tem que ser feito com excelência. Certo? Sempre com excelência. Então agora a gente vai começar a tratar, primeiramente, sobre a questão das mulheres. E provavelmente não vai dar tempo da gente pegar tudo isso, mas a gente vai começar falando sobre o que tem no mundo, como isso influenciou a vida na igreja. Aí, a primeira questão disso é o que a gente fala de complementarismo versus igualitarismo. Então, primeiro, o que é complementarismo? Complementarismo, ele afirma que homens e mulheres são iguais em valor e dignidade, certo? Mas com papéis diferentes, tanto no casamento como na igreja, e algumas vezes, dependendo das pessoas na sociedade. Certo? Então, papéis diferentes. Então, complementarismo é um nome basicamente novo. Até igualitários falam que complementarismo é algo novo, o pessoal não devia se importar, não é algo que é tradicional, blá blá blá. Mas é um nome novo, mas é algo que já vem desde antes. E talvez ele foi dado esse nome novo para diferenciar da questão de patriarcal, que muitas vezes traz uma conotação negativa. Mas basicamente é isso que eu acabei de falar. Homens e mulheres são iguais em dignidade e valor, não há diferença nessa questão, mas tem papéis diferentes. O igualitarismo, por outro lado, que ganhou muita força, especialmente depois de feminismo e etc., afirma que homens e mulheres são iguais em valor, então ambos têm essa característica em comum, né, dignidade, mas o que diferencia é que podem assumir os mesmos papéis que o outro assume, né, até mesmo no casamento. Então, todos os papéis que um homem faz, a mulher pode fazer também. Certo? Essa é a questão do igualitarismo. Se o homem é o chefe do lar, outros pode ser que a mulher seja a chefe do lar também. O marido fica em casa e a mulher sai para trabalhar, ou etc. Então, os papéis são totalmente intercambiáveis. Não há qualquer diferença. Qualquer um pode assumir qualquer coisa. Inclusive, pastoras, aí, etc. Isso vem muito também desse igualitarismo. Se um homem pode fazer, a mulher pode fazer também. Eles falam muito sobre a questão de submissão mútua, que a gente vai ver depois, que Efésios 5 começa nesse sentido. Né? Então, primeiro, para deixar claro a questão de igualdade de valor e dignidade, a gente tem Gênesis 1, 26 e 27. Tem muito texto, né? A gente não precisa abrir todos. 1, 26 e 27, acho que vocês já conhecem muito bem, não precisa abrir. Fala que ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Certo? Então, tanto homem como mulher carregam a imagem e semelhança do nosso Deus, o que já confere um nível de dignidade e valor sem igual. E ambos foram criados. Então, eles têm a mesma dignidade, o mesmo valor, têm a imagem e semelhança do nosso Deus Santíssimo em cada um deles. A gente tem também muitos textos. Abram Gálatas 3, 26, na verdade, esse é um dos principais.
Gálatas 3, 26 a 29. A Bíblia está grudada ainda, a Bíblia nova. Ela fala assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então ele fala que não pode haver nem homem nem mulher. Todos debaixo de Cristo são iguais nesse sentido. Embora o texto aqui está falando sobre justificação. Certo? Ele não fala sobre igualdade de papéis. Porque muitos igualitários usam esse texto para falar que não tem nem homem nem mulher. Cada um pode fazer o que quiser. Qualquer papel lícito, poderiam. Esse texto não fala isso. A gente tem um também que é 1 Pedro 3, 7, que é interessante. Abram lá, por favor. Quem achou pode ler, por favor. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então esse texto coloca que ambos são igualmente herdeiros. Certo? Não tem diferença nesse sentido, não tem diferença em valor, em dignidade, nada disso. Ambos são herdeiros. Fala para os homens tratarem as mulheres com dignidade, que já diferencia que homens e mulheres são, de fato, diferentes em alguns aspectos. A mulher seria a parte mais fraca. O homem, então, pegando a ideia de 1 Coríntios 12, lá que o corpo, a igreja como um corpo, a gente trata dos mais fracos com cuidado e a gente reveste eles com maior honra. Certo? Aqui, igualmente, os homens, eles devem tratar as mulheres com dignidade, revesti-las com honra, porque são a parte mais fraca. Então, deve cuidar delas. Aqui a gente tem um pouco da ideia de autoridade, onde autoridade, inclusive, na questão que a gente viu sobre serviço, significa cuidar também. Se o homem tem autoridade sobre a mulher, ele cuida dela. Trata com dignidade e honra, porque ela também é herdeira. Certo? Então, a Bíblia, e todos os milhares de textos que tem, aqui já tem, Colossenses, Coríntios, Romanos, todos falam que homem e mulher são iguais perante Deus em dignidade, em valor, não há diferença nenhuma. E todos os dois lados desses pontos principais tratam isso. São iguais em dignidade e valor. E acho que é um ponto talvez pacífico, ninguém tem dúvida sobre isso. Embora, talvez no nosso tempo não, mas houve tempos em que havia muita discussão sobre isso, sobre escravos, são inferiores, não têm alma, sobre tudo isso já aconteceu, certo? E muitas vezes ainda pode acontecer. Os cristãos, por exemplo, lutaram contra a escravidão entendendo isso, Inglaterra especialmente, porque não importa qual que é a raça dele, qual que é a cor, de onde ele vem, qual que é o país que ele nasceu, todos têm a imagem e semelhança de Deus, têm dignidade. Um primeiro argumento que eles afirmam, então, os igualitários, é que não existe ou não deveria existir autoridade masculina. Certo? Não há diferença de papéis. Homem e mulher podem assumir qualquer papel. Então, não tem autoridade masculina. Então, o homem não deve ser o cabeça da mulher. Ou que isso é uma maldição após queda. Certo? Se foi autoridade, é porque foi uma maldição. O primeiro texto, então, é Efésios 5. Vamos abrir lá. Efésios 5, 21. Quem achou pode ler, por favor. Então, esse é um texto que mais para frente vai falar o que mesmo? Sobre marido e mulher, sobre submissão, sobre a mulher ser submissa ao seu próprio marido, ao marido amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e depois fala mais coisas, não fala? Porque chega no sexto,
A gente tem as divisões de capítulo, mas na carta era tudo fluido. Então fala sobre essa submissão, sujeitando-os uns aos outros. Depois fala de mulheres serem submissas aos maridos. Fala de filhos serem submissos aos pais. De escravos serem submissos aos seus senhores. E assim vai. Os igualitários, a gente vai falar mais para frente, mas já vai adiantar que esse é um texto muito usado por eles. É que todos deveriam ter uma submissão mútua. Então, se a esposa tem que submeter ao marido, o marido também submete à esposa. Qual que é o problema disso? A gente tem que aplicar consistentemente isso para todo o texto. Logo, pais se submetam aos seus filhos. Faz sentido? A Bíblia comanda que os filhos se submetam aos seus pais? Que os escravos se submetam, que os senhores se submetam aos escravos? Não faz sentido. Certo? Então, eles distorcem o texto falando que deve haver uma submissão mútua, portanto, o homem também pode se submeter à esposa e a esposa vira a chefe do lar. Certo? Então, distorcendo a palavra de Deus. Muito bem. Então, sobre essa diferença de papéis e autoridade, a gente tem um primeiro ponto que é Adão é como Deus chama o homem, tanto individualmente como a raça humana, de forma coletiva. A gente tem isso lá em Gênesis 1, 27 e 5:2. Mas Adão é quem nomeia Eva. Não é? Deus, de certa maneira, a gente pode falar que deu o nome a Adão, e Adão deu o nome aos animais, a toda a criação, e também a sua esposa. Não foi? O que significa dar o nome? Lembra que a gente já tratou isso há muito tempo atrás, quando a gente tratou sobre o terceiro mandamento? O nome não é algo irrelevante. Afinal, Adão ele foi colocado como representante de Deus para ser autoridade na criação. Ele nomeia, então, todos os animais e nomeia também a sua esposa. Isso significa que ele está o quê? Tendo autoridade sobre a sua esposa. A autoridade masculina pré-queda, na verdade. Porque ele nomeou depois. Na verdade, ela coloca como depois, em Gênesis 3. Mas a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco, a autoridade ser pré-queda também. Mas Adão deu o nome a Eva. É Gênesis 2, 23, 3, 20. Ele também dá nome aos seus filhos e todos os animais. Eu não vou tratar de novo sobre nomeação, sobre nome, a relevância de ser nome, que a gente já fez isso de forma até extensiva no terceiro mandamento, mas nomear implica em autoridade, que inclui proteção. Aí a gente viu sobre como dar nome inclui também proteger. E a gente viu como Deus colocou o seu nome na cidade, como Deus, a gente carrega o nome de Cristo, sobre como Cristo dar o seu nome a nós, significa que ele também cuida e protege de nós. Da mesma forma, o marido, como autoridade, nomeando a sua esposa, ele não simplesmente exerce autoridade sobre ela, mas isso significa protegê-la. Cuidar da sua esposa, dos seus filhos, do seu lar, como o responsável sobre isso. Então, nomes têm relevância. A gente vê isso sendo destruído ao longo das eras. A gente vê isso nos casamentos hoje em dia, onde as esposas não assumem os nomes dos maridos. Talvez por ignorância, talvez não, por rebelião. Certo? Então isso é contrário à ideia bíblica, onde a esposa ela entra na família do marido, se submete ao marido, e o marido também tem uma responsabilidade gigantesca, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se sacrificar por ela, protegê-la, cuidá-la, para apresentá-la santa e irrepreensível. Então a gente tem essa ideia a partir só de dar o nome dessa submissão, dessa autoridade masculina, dessa diferença de papéis. Certo? Não é a esposa que vai proteger e cuidar do marido, embora ela auxilia e cuida também, mas ela não tem essa responsabilidade da proteção como o marido tem. Certo? A autoridade também não significa, e submissão não implica em superioridade ou inferioridade. E o exemplo maior disso, muito claro, é a Trindade. Afinal, na Trindade a gente tem que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são coiguais em dignidade, em poder e santidade, não é? Porém, na economia da Trindade, a economia aqui no termo mais direto dela, onde significa literalmente a administração da casa, não como usa os seus recursos financeiros, mas em como se administra a sua casa, na economia da Trindade, em como é administrada a Trindade, como as coisas funcionam lá, a gente tem que o Filho se submete ao Pai. Então, João 4,34, 5, 19 a 30, 6, 38, onde Cristo fala que eu não falo por mim mesmo, mas falo
pelo que meu pai me ensinou, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Então o filho se submete ao pai. Isso não implica que ele é inferior ao pai. Então Cristo, ele não comanda a Deus. Deus é quem elegeu, deu alguns para o seu filho e comandou, comissionou a ele vir a essa terra para morrer por nós. Cristo não vem e fala e comanda ao pai alguma coisa. Até quando ele ora, como é que ele ora? Se possível, tira de mim esse cálice, mas não, que seja feita a sua vontade e não a minha. Então o filho é um exemplo grandioso de submissão ao pai. Certo? Nem por isso inferior. Certo? Mesma santidade, dignidade, deve ser adorado igualmente como o pai é. E o Espírito Santo, então, ele se submete ao filho e ao pai. Então, João 14:26, Jesus fala que Deus vai enviar o Espírito Santo. João 15:26 fala que ele e o pai vão enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é comissionado pelo pai e pelo filho para vir e aplicar a salvação em nossa vida. Certo? Então, o Espírito Santo se submete tanto ao filho como ao pai. Certo? Então, essa diferença de papéis, de forma nenhuma, implica em superioridade ou inferioridade. Certo? Nosso presidente não é superior a nós. E nós não somos inferiores ao nosso chefe ou qualquer coisa desse sentido. Da mesma forma que no lar, o marido não é superior à esposa e assim vai. Certo? Diferença de papéis não implica em superioridade. Então, homem como cabeça também, a gente tem em 1 Coríntios 11, a gente pode abrir lá também, já? Oito para frente, né? Na verdade, no 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi feito, não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Depois a gente vai tratar mais desse texto. Mas aqui fala que Eva foi feita do homem para o homem, e não foi o contrário. Então a gente vai ver depois, especialmente 1 Timóteo 2, sobre essa questão da ordem da criação e da queda. Como isso a gente tem, de novo, um sinal de homem como cabeça. O homem como autoridade, certo? Sobre a mulher. E a gente tem um argumento da criação, até pré-queda, já adiantando isso também. A gente tem a questão que o Murilo também falou, que Adão recebeu o mandamento de não comer e ele então deveria passar isso para Eva. Certo? Então quando a gente vai em um país passar um recado oficial, a gente passa para o subalterno e fala, tá tudo bem? A gente fala com o cabeça do país. É da mesma maneira, quando Deus foi tratar com a humanidade, ele falou com o cabeça da humanidade, que era Adão. Adão, então, repassa isso para Eva. Certo? Então, Eva foi feita do homem para o homem, não o contrário. Certo? Isso mostra, de novo, o homem como cabeça, como autoridade, não como inferioridade e superioridade. Certo? De novo, eu não vou ficar falando isso toda hora, porque senão vai ficar repetitivo, mas sempre lembrem disso. A gente não discute diferenças em dignidade, em valor, qualquer que seja, né? 1 Coríntios 11, 3, então, no início, fala que quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, explicitamente falando que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Certo? Não tem como ser mais claro e explícito do que isso. Da mesma forma que Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. Então, de novo, mostrando a questão da autoridade. Então, esposas são chamadas a se submeterem aos seus próprios maridos. Então, em Efésios 5 a gente vai nisso, Colossenses, 1 Pedro 3, 1 também. Então, as esposas são chamadas a se submeterem ao seu próprio marido, não ao marido das outras, ao seu próprio marido. Certo? Romanos 5 também, a gente tem isso, que Adão, abram lá em Romanos 5, sempre é um texto muito significativo para muitas doutrinas.
Romanos 5,19, na verdade, só esse texto. Fala, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então aqui a gente tem a questão da queda. Quando o homem pecou, afetou, né, toda a raça humana. E Romanos 5, especialmente, deixa claro que foi quando Adão pecou. Adão seria o responsável pela toda a humanidade. Não foi quando Eva comeu, foi quando Adão comeu. Então, isso afetou não somente o homem e a mulher, mas toda a criação. Certo? Então, Adão ele é colocado como responsável pela condenação da humanidade. Ou seja, ele é colocado como representante, o cabeça. É que a gente fala sobre o representante federal, não é? Então, Adão é o representante da humanidade, não Eva. Certo? Mostrando de novo o homem como cabeça. É até interessante a gente olhar também a punição. Quando a gente vê, Deus fala lá para a serpente, fala para a mulher, qual que é a punição que foi dada à mulher? Sobre as dores de parto, e também outra que a gente vai ver mais para frente agora, sobre o desejo para seu marido, né, e ele o dominará, ou o governará. Então, foi uma punição específica para mulheres. Aí, para Adão, atingiu toda a criação. Né? Ervas daninhas, né? Espinhos, abrolhos, trabalho que inclui trabalho de todo mundo. Né? Então, até a própria punição a gente vê essa generalização, né? Onde Adão afetando não somente a raça humana, mas toda a criação pelo qual ele era o cabeça ali, né? Tudo bem? O pecado, né? Mas é realmente de Adão, não de Eva. O culpado foi quando que Adão pecou. Quando Adão pecou, aí tem toda a questão, né? Adão pecou, abriram-se os olhos e tudo mais. E até um argumento depois que é usado, né? Porque Eva foi enganada, Adão não. Ele trata um pouquinho dessa questão do pecado também. Sobre a autoridade, né? 1 Timóteo 2, ou 1 Coríntios. 1 Timóteo. Efésios 5, a gente já tratou isso também, né? Sobre a questão da submissão mútua. Isso não implica que maridos têm que submeter as suas esposas também, mas que todos vão estar, de certa maneira, em algum tipo de submissão. Então, o dever e a responsabilidade de liderar, a Bíblia sempre coloca sobre o homem. Certo? Esse é o dever do homem. A esposa é auxiliadora, vai sem dúvida nenhuma auxiliar em todas as coisas, o marido, especialmente as que ele faz pior, né? Mas o dever e a responsabilidade é do homem. O homem é chamado à responsabilidade. Uma dúvida. Sim. Em 1 Coríntios 10, 4 diz: todo homem que ora e profetiza tendo a cabeça coberta e honra sua própria cabeça. Explica melhor. Eu vou chegar nesse texto. 1 Coríntios 11, não? 10 que você está? Acho que é o 11. 1 Coríntios 10, 4. 10, 4. Não é o 11, não? Bom, a gente vai chegar nessa questão da cabeça, agorinha. Então, segura aí. É o 11, 4. Depois a gente chega lá. É 11, né? Não. É 11, sim, tá certo. É o 11. A gente vai chegar lá. Agora, segura aí. Agorinha a gente chega. Muito bem. Igualitários afirmam que a submissão feminina é uma maldição pós-queda. Gênesis 3,16. Vamos abrir lá. Acho que é relevante abrir nesse texto. Que é a punição, né? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, alguns afirmam que por esse texto aqui a gente tem que a submissão feminina é, na verdade, uma punição de Deus. Certo? E essa questão também é falsa, né? Então, não poucos textos, como a gente já viu alguns, afirmam que é um projeto de Deus pré-queda. Logo, não é uma maldição. Pode ter piorado por causa do pecado. Né? E qual o trabalho? O trabalho é uma maldição? Não. O trabalho ele ficou suado e difícil por causa do pecado, mas o trabalho em si não é uma maldição. A gente deve trabalhar em algo que honra e glorifica a Deus. Então, Gênesis 3,16, na verdade,
ele é muito semelhante a Gênesis 4:7, onde dominar e governar é a mesma palavra, e não é necessariamente algo ruim, certo? Essa palavra também que está aqui, ele te governará, é a mesma palavra que foi usada para José. Quando José falou para os seus irmãos que ele seria o cabeça, né, governaria sobre eles, e também quando José governou sobre o Egito. E o governo de José foi ruim, né? Sem o governo dele, o que teria acontecido? Muitos teriam morrido. Certo? Então vamos abrir, na verdade, Gênesis 4:7, que talvez nem precisa virar a Bíblia, né? Que é falando a Caim, antes dele cometer o primeiro homicídio. Fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, a mesma coisa que está ali para Eva. O seu desejo será para o seu marido, ou contra o teu marido, dependendo da tradução. Onde a ideia é realmente a questão do domínio. O pecado dominando Adão. A esposa querendo dominar sobre o marido, governar sobre o marido. O desejo dela agora vai ser de domínio. Mas o homem é quem deve governar. Certo? Essa é a questão do texto. A mesma coisa que foi. Exatamente a mesma. Exatamente não, tem alguma variação lá, mas a mesma construção no hebraico ali no original. O desejo, a punição, na verdade, o que o pecado afetou a mulher é esse desejo de domínio, que é impróprio. As mulheres não devem governar sobre os seus maridos. Tudo bem? Isso sim é um pecado. Sim. É só uma colocação, eu lembrei assim, de uma palavra que achei tão assim, bonita quando eu escutei uma mensagem do pastor falando que a prioridade de Deus é a prioridade do casamento, né? Porque acaba sendo um, né, também, o esposo, a esposa e Cristo, né? Então, cada um desenvolvendo o seu papel na ação do Senhor, né? Assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E tem de Efésios 5 também, que ele fala do mistério do casamento, né? Que o casamento simboliza o quê? A união de Cristo com a igreja, né? Algo magnífico. E é isso que tem que ser espelhado, isso que o nosso casamento tem que espelhar para o mundo. Não o que o mundo pensa que é certo, o que ele afirma sobre igualdade, né? O que ele afirma ser justo e igual como justo. Não é isso que a gente quer transmitir ao mundo, mas realmente o desígnio, o projeto inicial de Deus. Tudo bem? Então não é uma maldição, certo? Em resumo, a Bíblia não ensina submissão mútua como os igualitários afirmam, certo? Que cada um se submete a todos. A mulher poderia ser o chefe do lar do casamento, tanto quanto o marido. E a Bíblia não ensina que a autoridade masculina é uma maldição. Ela pode ser ruim, por causa de pecadores, como nós somos. Mas não é em si uma maldição. Certo? Muito bem. Um outro argumento que eles usam, que a gente talvez vai gastar muito tempo aqui, e não temos tanto assim, é sobre as profetisas e líderes mulheres provam que mulheres podem pregar, ensinar e assumir qualquer papel nas questões da igreja. Até a gente vai começar por isso. Então, primeiro ponto, primeiro talvez exemplo que eles pegam é Miriam. Eles afirmam que Miriam foi líder. Aí tem um texto lá de Miqueias 6:4. Abram lá, por favor. Eu vou ler, lá está escrito assim, né? Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão de Remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Eles falam que por esse texto, porque o te fiz sair é liderar também, né? A palavra que está lá, te fiz sair, seria liderar. E falam que Miriam era uma líder. Só que quem está liderando aqui é Deus, né? Quem fez sair, quem liderou o povo para fora do Egito foi Deus. Então esse texto não implica necessariamente que Miriam era uma líder do povo. Certo? Como Arão e Moisés. Um outro ponto é que eles afirmam que Miriam foi profetisa, que é verdade. Então está lá em Números 12. Vamos abrir lá, Números 12. Um ou dois. Quem achou pode ler, por favor?
Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor não ouviu. Então Miriam fala, né, como Arão, né, Moisés também falava, Moisés falava, né, com Deus e falava a mensagem de Deus para o povo, Arão e Miriam também. Embora Deus fala que com Moisés era diferente, né, com Moisés era face a face. Então tem essa questão de Miriam e vai ter outras profetisas que a gente vai ver mais para frente, né, até no Novo Testamento. Só que eles afirmam que Miriam era tão importante que o povo só resolveu sair quando ela, aqui, né, é o contexto em que ela se levanta contra Moisés, Arão também, Deus pune ela, acomete ela de lepra, né? E ela tem que ficar fora do arraial. Aí fala que o povo não quer sair enquanto Miriam não volta para o arraial para poder ir com eles. Que ela era tão importante que o povo se recusa a sair do acampamento. Que é 15:16, né, o final desse capítulo. Fala assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Qual que é o problema? Quando é que o povo levantava o arraial e partia? Quando Deus mandava, né, que a gente tem lá no Números 9, diz, quando a cortina de fumaça, a nuvem e tudo mais fazia o povo sair. Aqui, em nenhum momento fala que a vontade do povo era esperar Miriam. Ninguém fala que o povo considerava Miriam uma líder tão importante que estava lá se recusando a sair. Não. É Deus quem governava quando o povo levantava, saía, para onde ia. É Deus quem decidia. Então, ela era profetisa, é tudo que a gente tem. Deus falava por ela, é tudo que a gente tem. Sobre a liderança, sobre a importância, sobre a relevância dela, não tem nada. Fala depois que ela lidera as mulheres em cântico e tudo mais, em cantar e etc., mas nada significativo. Então, eles estigam um pouco o texto para falar de uma importância e uma relevância que não está escrita no texto, que não pode ser nem deduzida do texto. Certo? Uma outra questão é de Hulda. Então, Hulda foi uma profetisa que, apesar de grandes profetas de seu tempo, ela era contemporânea de Jeremias, de não sei quem mais, Miqueias, sei lá, alguns ali. Ela foi preferida para ser consultada. Abram lá em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 22. Então era Josias, né? Ele lê o livro da lei, vê um monte de coisa e quer consultar um profeta. Então no 14 fala, então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acpor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Dikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Então eles pegam esse texto, olha, tinha profetas que escreveram livros da Bíblia, mas o rei preferiu consultar uma profetisa. Em qual momento do texto fala que ele preferiu? Como se desse uma ideia de que a profetisa era mais importante. Imagina, ele lê as maldições do livro, ele quer desesperadamente falar com o profeta de Deus. Quem que ele procura? Provavelmente o mais perto. Aí se a gente olha aqui, na verdade, a ideia, Hulda era mulher de Salum guarda-roupa, que ficava no palácio. Ela morava ali na cidade baixa de Jerusalém, no centro de Jerusalém. Provavelmente eles consultaram por ser a mais acessível. Não necessariamente, mas provavelmente. Então, em nenhum momento o texto coloca um grau de relevância acima dos homens da época, dos profetas. Então, era uma profetisa, que falou ali para Josias e tudo mais, mas não tem nenhuma ideia de autoridade e relevância em relação a isso. Depois a gente vai ver o que significa profetizar e profecia. Se isso é a mesma coisa de pregar e ensinar. A gente vai ver isso mais para frente, mas por enquanto a gente vai passando nos exemplos. Outra seria a mulher de Isaías e Noadia, que não precisa nem abrir nos textos. Mulher de Isaías só fala que ela era uma profeta, ele foi ter com ela, engravidou e deu à luz a um filho que Deus mandou pôr o nome específico. Então não fala nada além disso. Noadia foi uma falsa profetisa, então não é um exemplo que a gente deve considerar, que resistiu a Neemias. Então não convém considerá-la como um exemplo positivo, né? Aí a gente tem o caso de Débora, que é um caso interessante. Abram lá em Juízes, capítulo 4.
Eu vou ler do 4 ao 9, lá está escrito assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes. Pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então aqui a gente tem um caso de uma profetisa, né, que falei no início, Débora é uma profetisa, e era também uma juíza. Então ela, apesar de ser juíza, nas questões relativas a Deus, lembram como que eram os julgamentos, as questões dos tribunais, do se assentar na porta? A gente tinha tanto os juízes estabelecidos pelos homens, como também os levitas, que está lá em Deuteronômio 17, 8, não, vamos abrir lá, já que ninguém lembra muito. Deuteronômio 17, 8 ou 9. Quem achou pode ler, por favor. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso em caso, de homicídio, de demanda em demanda, de violência em violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. Virás aos levitas, sacerdotes, e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Então isso é interessante sempre lembrar disso, que por mais que houvessem juízes, as questões relativas a Deus eram julgadas por quem? Pelos levitas sacerdotes. Que depois a gente vai falar, não havia mulheres, não era permitido mulheres no sacerdócio, no serviço da casa de Deus, como levitas também. Então, Débora, apesar de ser uma juíza, ela era assistida, provavelmente, né, ela era assistida também por levitas sacerdotes, que Deus não tinha dado uma terra específica, mas espalhou em toda a região. Certo? A porção dos levitas lá era Deus. E eles estavam espalhados, então, por todo o povo de Deus para fazer esse papel também, do ensino. Né? Levitas ensinavam regularmente a palavra de Deus e também julgavam as coisas relativas a Deus. Então, ela era uma juíza? Sim. Julgava o povo? Sim. Tem alguma menção disso ser ruim aqui? Não. Profetiza também. Aí a questão é que tem o Baraque aqui. Aí tem toda aquela ideia de que Baraque era um homem que foi chamado para ser líder. E ele queria ou não queria? Não queria. Então a questão é, a liderança masculina estava falhando aqui, não é? O problema é que muitos igualitários falam que a fala de Baraque, especialmente Juízes 4:8 ali, né, a fala dele, que é: se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei, que ele fala para Débora, foi uma fala sábia e cheia de fé. E foi? Tem alguma coisa que dá a entender que foi sábia e cheia de fé? Ou que foi uma reprovação? Ele foi reprovado ali, né? Débora falou para ele: eu vou contigo, mas por isso, né, contudo, a glória não vai ser tua. Isso não foi algo sábio, cheio de fé. Ele recebeu, na verdade, uma reprovação de Deus. Você só está querendo ir lá com Débora, com uma mulher. Você não está querendo realmente liderar o povo. Por isso você não vai ter glória nenhuma. Mas pela mão de uma mulher que Cícera vai morrer. E foi o que aconteceu depois. Então não foi uma fala sábia e cheia de fé. Então, tem um texto que talvez até meio complicado, mas vamos abrir lá, que é Isaías 3. Então Isaías está falando lá, né, julgamento para Judá, para Jerusalém. O povo estava
tudo degringolado mesmo. No 4 fala, tar-lhe-eis meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Então está falando sobre um problema de liderança. Mais para frente, no 12 fala, os opressores do meu povo são crianças e mulheres. Crianças, vírgula, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam de engano e destroem um caminho por onde deves seguir. Então muitos usam esse texto, e talvez acertadamente, mostrando que a liderança feminina, na verdade, não é uma boa. Por mais que possa acontecer em alguns momentos, não é o ideal. Não que aqui sejam realmente mulheres e crianças como governadores, mas que os homens não estão agindo como deveriam. É como talvez esqueci o nome da mulher lá, que era rainha, não era o rei, né, mas comandava no tempo de Elias, Jezabel. Então, isso provavelmente não é bom. Se o propósito de Deus era o homem liderar o seu lar, quando as mulheres ou as crianças lideram, isso não é benefício. Na verdade, aqui mais para frente ele fala para as mulheres, né? Julgamento das filhas de Sião, né? 16 para frente. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazem tinir os ornamentos dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Naquele dia tirarão o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atafios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cima corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Então fala, a gente precisa abrir em 1 Timóteo 2 agora, a gente abre mais para frente, mas lá começa a falar sobre as mulheres serem o contrário disso aqui, de serem emproadas e tudo mais, a andarem com modéstia, né, vestindo bem, fazendo tudo direitinho, um contraste realmente com isso, e depois fala sobre a submissão. Aí aqui a gente tem as mulheres altivas e depois fala que os teus homens cairão à espada, os teus valentes na guerra, as suas portas chorarão, estarão de luto. Até alguns usam aqui que quando as mulheres dominam, os homens se tornam fracos, vão cair à espada. Não serão realmente homens como deveriam ser. Serão talvez covardes. Então a gente tem, por mais que Débora seja um exemplo de uma juíza que ajudou o povo, uma profetisa, não quer dizer necessariamente que a liderança feminina é algo que deveria ocorrer. Certo? E a gente está tratando especialmente no contexto de eclesiologia. Então depois a gente vai chegar em 1 Timóteo 2, que fala explicitamente, né? Eu não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem. Então a gente vai chegar lá, acabou o tempo, em algum outro momento. Para terminar um pouquinho essa parte, ainda, a gente ainda tem alguns minutinhos, a gente tem questão de rainhas. Né? Houve rainhas entre o povo de Deus? Rainhas assim, comandando, né? Não que esposas de reis, né? Mas houve chefes de Estado, mulheres chefes de Estado. Entre o povo de Deus não houve. A não ser a Thalia, que matou seus filhos lá e tudo, foi a usurpadora. Então não deveria haver rainhas com autoridade. Né? E Jezabel, que comandava de certa maneira, também não é um bom exemplo. Por mais que ela não fosse a chefe de Estado, né? Talvez ela tinha mais autoridade que seu marido, mas também não foi um bom exemplo. Esther foi uma rainha, só que foi de uma terra estrangeira, que também não era a chefe de Estado. Ela seguia o rei. Para entrar na presença do rei, ela precisaria de permissão. E também ela seguia o seu tio Mordecai. Então ela era submissa também até o seu tio. Certo? Então não havia rainhas. Né? Então esse ponto não houve rainhas. Sacerdotisas também. Então, igualitários afirmam que a proibição de sacerdotisas era porque as mulheres eram cerimonialmente impuras, tinham parto, menstruação, essas questões, ou então pela associação da cultura pagã entre sacerdotisa e prostituição. Só que homens também ficavam impuros, isso não é motivo para proibição de sacerdotisas. Enquanto o homem estava impuro, ele não podia ministrar, mas quando ele ficava puro, podia.
mulheres também não deveriam ter nenhum problema em relação a isso. E tanto homens e mulheres, Deus comanda para que nenhum dos dois se prostituíssem. Então não há motivos para falar que a proibição era por isso. Provavelmente, e possivelmente, a proibição de não haver sacerdotisas era sobre a questão da autoridade masculina que a gente já viu. Então era para os homens serem autoridade. Por isso, não havia sacerdotisas comandando o povo. Nas questões de consciência sobre o que a pessoa deve crer, como ela deve agir, né, com autoridade. Certo? Depois a gente vai ver o Novo Testamento. Né? Então a gente acaba aqui, Antigo Testamento. Na próxima aula a gente vê no Novo Testamento, encerra essa parte das mulheres sobre as proibições, e a gente vai tentar falar também como servir. Certo? Como que a Bíblia fala que as mulheres servem e glorificam a Deus no serviço. Tudo bem? Glória, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?